Bom dia, pessoal. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre a transformada de Laplace. Compartilhando a tela. Vamos, então, dar prosseguimento. Bem, o texto adotado para esse capítulo, né, para essa parte, é o texto do professor Layton, né, que é bem resumido, enfoca tudo o que é necessário. Então, eu estou aí Nós já comentamos essa parte inicial, tem que fazer essas contas aí, de qualquer forma, se ficar enrolado uma integral dessa, você pode perguntar, mas o que nós vamos fazer não é a integral, a gente vai usar a tabela, tá? Para ter as respostas. Então, o meu principal objetivo é fazer com que você leia, né, essas coisas aqui. Olha só, essa primeira folha começa aqui, tá? Transformada de Laplace. Essa é a última folha, ela está do lado esquerdo, é o final desse capítulozinho do livro, tá? Dessa seção. Isso aqui é outra seção, tem a ver com o capítulo que nós encerramos para o segundo trabalho. Calcular o Wronskiano dessas funções aqui, né? Se quiser fazer, fica à vontade. Bem, já mostramos até como usa isso daí. Os resultados teóricos são aqueles que eu comentei que estão na tabela, né? Por exemplo, se a função for de ordem exponencial, você garante a convergência dessa integral e, portanto, ela terá, né, a sua transformada de Laplace. Uma outra coisa interessante, isso aqui é uma espécie de teste da comparação para integrais, tá? E aqui o cálculo que foi feito, né, o teorema 7.3 é o teorema de Lush, que a gente colocou a demonstração à sua disposição, mas você não precisa se preocupar muito com isso. É importante que decore esse resultado, que é o que a gente utiliza para fechar algumas contas. Eu até mostrei já como utilizar, né? Se duas funções têm a mesma transformada de Laplace, então elas são iguais em todos os seus pontos de continuidade, né? Isso é um fato legal. O outro fato que está aqui nessa página, aí no finalzinho, né? Nem toda função f de p pode ser transformada de Laplace. Por quê? Porque se for uma transformada de Laplace, o limite, quando p vai para infinito, dá zero. Tá? Isso é o chamado lema de Riemann-Lebesgue, que é a terceira linha da nossa tabela, né? A demonstração não é feita aí, né? Mas isso é um fato. Ok? Dando prosseguimento às fórmulas, olha só. O que acontece quando eu acho a transformada da derivada, né? Então, aqui está, pessoal, a justificativa para uma das linhas da tabela. Olha aqui. Você tem aqui, ó, a derivada, vai fazer a integral. Olha o que acontece. Y do tipo exponencial, isso aqui vai convergir para zero, né? Vai fazer com que isso aqui vá para zero, quando x for para o infinito. No zero é zero, né? No zero é zero. Na realidade, vai dar E elevado a menos P vezes zero, que dá 1, y de zero. Vai ficar aqui, está aqui, o y de zero. No infinito é zero, menos no zero, que vai dar y de zero. Tá? Então, essa parte aqui, ela está resolvida aqui, ó. Essa é a propriedade da destruição de derivadas, né? A transformada, ela destrói derivadas. Então, o que ela vai fazer para nós de bom? Um problema que envolva derivadas, ela vai transformar num problema algébrico, tá certo? Logo em seguida, o autor faz o cálculo da derivada segunda, e você vê que fica desse jeito. P2L de Y, está na tabela, você pode consultar a tabela sem problema nenhum, tá?
Aí é o caso geral, derivada de ordem n, né? Derivada de ordem n aqui. Você verifica com isso que você vai se dar bem para resolver esse tipo de operação aqui, que é uma equação diferencial linear de coeficientes constantes, tá? Então, olha lá, ele vai resolver um para nós aqui. Olha só. O sistema diferencial que ele quer resolver é y2' mais y igual a x, y de 0 é 0, y' de 0 é 2, tá? Isso é um problema de segunda ordem, então tem que ter um valor inicial na função e na derivada da função. Bom, ele vai aplicar a transformada na equação diferencial. Olha o que acontece, né? Olha o que acontece. L de y2' mais L de y igual a L de x. O L de y2' é P2 L de y menos P y de 0 menos y' de 0, mais o L de y, que é igual a 1 sobre P2, que é o L de x. Então, olha lá. Você vai ficar com... O que é o y de 0? Você vê lá do outro lado, era 0. E o y' de 0 é 2. Então, você vai ficar aqui, ó, 0 menos 2, né? P2, L de y, menos 2, mais L de y, né? É igual a 1 sobre P2. Então, o menos 2 passa para o segundo membro. P2 mais 1, L de y, igual a 2 mais 1 sobre P2. Você vai ficar com essa expressão. Qual é Eu tenho que resolver agora inverter. Existe uma função cuja transformada de Laplace seja essa coisa linda que está aqui? Isso não sei. Isso aqui eu não sei. O que é que eu vou fazer? Em primeiro lugar, observe que você tem o polinômio do denominador é de ordem 4. O polinômio do numerador é ordem 2. Então, se P for para infinito, isso aqui vai para zero. O de ordem 4 vai para zero, para infinito mais depressa que o de ordem 2, tá? Então, isso aí tem chance de ser uma transformada, porque se o limite da coisa, quando P for para infinito, não der zero, esse trem não é transformada de Fourier de ninguém, tá? É o que a gente aprendeu ali com o lema de Riemann-Lebesgue. Então, para resolver esse problema, nós temos que decompor essa fração para ver, né, o que dá para fazer, tá? Que é o que é feito agora. Como é que você decompõe isso aqui? As raízes disso aqui são raízes complexas, né? P, como é que a gente decompõe? Vamos fazer essa conta, né? Deixa eu anotar aqui só para eu transferir para o nosso quadrinho. Ela é 2P2 mais 1 dividido por P quadrado, P2 mais 1, tá? Anotei aqui. Vamos lá para o nosso quadrinho, então. No nosso quadrinho, quero saber se eu posso arrumar um jeito de dizer quem é a função, né? Aqui ele fez direto, né? Como todo livro, né? Não tem... Ele tem que poupar espaço, mas aqui nós não. Nós vamos trabalhar fazendo a conta. Vamos lá. Então, eu quero saber, né? O que nós temos aqui, né? O que nós temos aqui? O L de Y é igual, né? 2P2 mais 1, P2, P2 mais 1. Bem, o que a gente espera? Que a gente consiga A sobre P mais B sobre P2, mas aqui as raízes são complexas. Quando isso acontece, você pretende uma coisa do tipo CP mais D, tá? Você vai fazer isso. Então, fazendo a nossa continha, nós vamos ter P
2, P2 mais 1, é o mínimo, né? O mínimo múltiplo comum, tá certo? Vai ser esse aqui. Tá? P2 vai dar, dividido por P, vai ficar A, P, P2 mais 1, mais B, P2 mais 1, mais CP mais D, P2. Né? Então, isso aqui vai ficar AP3 mais AP mais BP2 mais B mais CP2 mais D, aliás, 3, né? Mais DP2, dividido por P2, P2 mais 1. Vamos fazer um parêntese aqui. O 2P2 mais 1 sobre P2, P2 mais 1 é igual a AP3 mais P2 tem B e D, né? B mais D, P2 mais AP, né? AP mais B sobre P2, P2 mais 1. Então, o que que acontece? A gente vai ter que o A é zero, não tem termo de P3, nem termo de P1. Ainda bem, beleza. B mais D tem que dar 2, e depois o B tem que dar 1, né? Ou seja, daqui você tira que o D vai ser 2 menos 1, que é 1. Na prática, então, o que que a gente tem, né? Esse é 0, esse é 0, né? O D também, né? Cadê o D? Não apareceu o D? Apareceu, né? Vamos ver aqui. Não botei o D. Ah, o C é 0 também, né? A igual a C. Na realidade, a conta está errada aqui. É A mais C aqui. Bem aqui, tá, pessoal? A mais C. A mais C é 0. Como A é 0, C também é 0, tá? Então, C é 0. O B é 1 e o D é 1. O resto não aparece. Então, o que que vai acontecer? Consertando aqui. 0. Esse aqui também é 0. Então, vai ficar 1 sobre P2 mais 1 sobre P2 mais 1, tá? Então, nossa conta, né? 2P2 mais 1 sobre P2, P2 mais 1, vai ser 1 sobre P2 mais 1 sobre P2 mais 1, tá? Maravilha. Então, vamos lá. O que é que eu tenho? Repetindo, né? A nossa conta, nós temos L de Y é igual a 1 sobre P2 mais 1 sobre P2 mais 1. Pois bem, a transformada de Laplace da solução do nosso problema, né, é isso aí. 1 sobre P2 mais 1 sobre P2 mais 1. Aí o que que você vai fazer? Vai lá na sua tabela e consulta. 1 sobre P2 a gente já sabe, né? 1 sobre P2 é o x. É a transformada do x. Está aqui, ó.
você fizer P igual, N igual a 1, você vai ficar com 1 sobre P2, é a transformada do X, para P maior que zero. Já o outro cara, né? 1 sobre P2 mais 1, dá uma olhada aqui. Se eu fizer A igual a 1 aqui, ó, nessa linha 14, ó, 1 sobre P2 mais 1, para P maior que zero, é a transformada de Fourier do seno de x. Só fazer A igual a 1 na linha 14. Perfeito? Então vamos voltar lá. Vamos voltar lá para o nosso problema, né? Vamos lá. Então, esse carinha aqui, né? Esse carinha aqui é o L de x mais o L do seno de x. Ou seja, L de y é igual a L de x mais seno de x. Linearidade, isso aqui, né? Ela é linear. Resultado, agora você usa o Lert, né? Pelo teorema de Lert. O y de x, a solução do meu problema, tem a obrigação de ser x mais seno de x. Pronto, está resolvido. Esse aqui é a solução do nosso problema. Então vamos voltar lá no livro. Vamos voltar lá no livro. Né? Então tá aí, olha lá. Fizemos a continha da exposição. Tá? Então tá aí um problema que você já aprendeu a resolver com a outra técnica, né? Usando o método dos coeficientes constantes para a homogênea e depois a variação de parâmetros, né? Então você vê que isso aí parece até que foi mais rápido, né? Você comparar as duas, né? Muito bem. Então esse aí é uma resolução, né? E nós vamos para a última página, que é essa aqui. Que agora é usar essa tecnologia para resolver esses problemas que estão aqui, tá? Tem alguns problemas aqui para resolver e você vai fazer exatamente esse tipo de abordagem que nós fizemos, tá? Essa é a última página, tá bom? A técnica é muito simples, ela é direta, depende do uso da tabela. Você não vai ficar fazendo integrais aqui, né? Essas integrais, você vai usar essa tabela, ela contém tudo que precisa para resolver nossos problemas, tá? Ok? Tem até a convolução aqui que não há necessidade de usar, né? A gente pode até, em alguns casos, se você pegar o livro do Boyce de Prima, ele vai se estender na convolução, mas os problemas que a gente abordou no curso para você fazer, não há necessidade de mexer na convolução. De qualquer forma, está aí a fórmula da convolução, né? Ok? Então, a habilidade que você tem que desenvolver é, basicamente, o uso dessa nossa tabela aí. Tá? Você imprime para trabalhar do lado, né? Porque ela foi construída para dar suporte ao nosso curso mesmo. Tá? Então, ela vai ter tudo que a gente precisa. Muito bem. O que é isso? Puta merda, que é isso, cara? Sai daí, pô. Como é que eu tiro isso daqui? Hum.
Muito bem. Então, transformada de Laplace é isso que você tem que praticar agora, tá? Tem mais uma prática que nós vamos fazer. É o último tópico do curso, tá? Eu não vou colocar as séries de potências, mas eu vou mandar o material para vocês. O último tópico do curso vai ser tratar os sistemas 2x2, tá? Vamos lá no nosso quadro para a gente verificar como é que é isso. Então, é o seguinte, você tem um problema de duas variáveis, né? Y', Y2' mais AY' mais BY igual a zero. Por exemplo, isso é um problema A e B constantes. Uma maneira de eu abordar esse problema é o seguinte, eu vou fazer U, né, igual a Y', e aí o' passa a ser Y2', né? Tá certo? Então, o que que vai acontecer? Nós vamos ter o', que é Y', vai ficar menos A Y' menos BY, que vai ser menos A U menos BY, certo? Assim você tem U' menos A U menos BY e o Y' é igual a U. Se você pensar no vetor U, Y, vetor do R2, então você tem ali, na realidade, olha, pensando nele como um vetor, o U', Y' será a derivada do vetor UY. E aí, desse lado de cá, você tem UY' igual a, presta atenção lá naquela matriz, né? Menos A menos B, 1 e 0, né? Ó, isso aqui vai ficar parecendo menos A menos B, 1 e 0, multiplicando o Y, certo? Ó, menos AU menos BY, primeira linha. 1U mais 0Y, segunda linha. Ou seja, você vai ficar com esse sistema, né? Menos A menos B, 1, 0, UY, que é um sistema diferencial pela ordem. Nas variáveis UY, né? Se você, lá pelas tantas, né, abrisse mão da notação e de repente escrevesse x grande, o y, o que você está vendo ali é que tem um x, né, linha igual a uma matriz, que eu vou chamar de A, vezes x. Tá bom? Esse modelo, a gente já resolveu esse modelo. A é uma matriz constante, né, onde A, matriz constante, 2x2. Esse modelo a gente já resolveu porque eu digo o seguinte, olha,
eu posso passar para você a seguinte coisa. Se eu tivesse que resolver x' de t igual a ax de t, como é que a gente faz? Isso é dx dt igual a ax de t, né? Daqui você faz dx sobre x igual a dt, não é? Integra x, né? Integra em x. Isso é a, integra em t dt. Então, você vai ficar com o logaritmo de x de t menos o logaritmo de uma constante igual a at. Ou seja, logaritmo de x de t sobre k é at. E daqui você migra rapidamente para a seguinte solução. X de t sobre k é o e elevado a at, ou ainda, e x de t é kappa e at. Aqui é a solução. Ou seja, a exponencial do at aparece naturalmente na solução. Então, seria razoável, bem razoável, a gente supor que já que eu tenho um sistema matricial, né, x' é igual a matriz constante x, que eu precise dessa criatura, e elevado a at. Isto supondo que x é uma função de t, né? No caso, seria u de t, como a gente fez lá em cima, e y de t, né? Então, eu estou querendo dizer que a gente precisa encarar a necessidade de aprender a exponencial de matrizes, tá? Que é o nosso próximo passo. Então, nós vamos aprender para a gente poder dar a solução do sistema assim, como um sistema de primeira ordem, né? É lógico que se eu tiver as duas condições iniciais, eu teria um sistema de primeira ordem com a condição inicial, né? Ok? O problema para achar a exponencial de matrizes nós vamos colocar no próximo vídeo, tá bom? A ideia aqui é expor a necessidade da gente pensar no assunto, mas você ainda tem que praticar ali o uso da transformada de Laplace para resolver os problemas envolvendo equações diferenciais de segunda ordem lineares de coeficientes constantes. São essas equações que a gente quer resolver e que nos conduzem ao sistema linear 2 por 2, tá? E aí a consideração da exponencial de matrizes, ok? Então, na próxima aula, a gente entra com a exponencial de matrizes. Gente, esse é o último tópico. São só 2 tópicos que vão cair no trabalho final de vocês, né? Esse terceiro trabalho. O quarto trabalho fica para a última semana, mas é só para quem precisar. Eu te dou a nota, a média, e a gente combina o que fazer. Para aqueles que forem, porventura, não atingiram média. Acho muito difícil. As provas estão bem factíveis, bem dentro do esquema do que foi ensinado. Mas, né, de repente, alguém não entregou, ficou faltando um trabalho aí para não reprovar, né? Por falta, alguma coisa assim, a gente dá um jeito aí com esse quarto trabalho. E a média será calculada em cima dos 3, né? Os pesos serão 1, 2, 3, né? E aí a gente te dá a nota aí no início de novembro. O trabalho final, o terceiro, é para ser entregue aí lá pelo fim do mês. Semana que vem eu já deixo na mão de vocês, tá? A gente vai entregar essa matéria aqui na semana que vem, logo no início, e já te passa o trabalho e você começa a trabalhar com ele. Ouviu? Então, por aqui a gente conclui esse trabalho de hoje. Eu vou parar essa nossa apresentação. E, parando a gravação, né?